Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. E hoje um programa delicioso. Olha que delícia. Eu convidei Márcia Tique, Cris Fatala, Michael Multimor para tomar um café da manhã e bater papo. E vocês vão poder presenciar o que a gente vai conversar hoje. Não é uma delícia? Muito obrigada hoje por vocês estarem aqui passando essa manhã comigo. Bom, nós temos alguns assuntos para falar hoje. Um deles é naqueles dias de giraia. Ninguém tá no dia de giraia hoje, né? Não. Nem, tá todo mundo. Eu acho que eu tô um pouco, tá um pouco. sabe? Mas já com esse visual você já vai passar. Já Já passa. aqui nesse visual não tem giraia que fique. É. Mas às vezes. Eu acho que você tem que dizer que é giraia, porque eu não sabia. Primeiro aprendi. eu vou explicar isso, É. né? Só eu e o Michael, a gente tem uma realidade Da muito forte dos geração. dias de giraia. Giraia é aquele dia quando que, assim, você tá num dia de fúria. Lembra aquele fica bonequinho do virado no desenho? giraia. Você fica virado no de giraia, que ele girava, ficava. Isso aí, era isso, quando você fica num dia de fúria. E a gente quer saber se nesse dia de fúria tem alguma coisa positiva, porque é muito ruim nesse dia de fúria. A gente fala coisas que não deve, machuca pessoas que não teria que machucar. Nós somos mais impetuosos, tudo mais intenso. Escreve coisas que não tem que escrever. Nossa, eu adoro fazer isso. Escrever, Adoro escrever né? no Facebook coisas que não devo. Sou mestre. Manda e-mails, faz coisas que não deve fazer. Mas, de repente, será que a gente consegue tirar uma coisa positiva nesse dia? Será que a gente consegue, Márcia, nesse dia conseguir... eu consigo, né? Finalizar coisas, de repente, coisas que estavam amarradas, aí você, nesse dia você até se arrepende depois da maneira que foi feita, mas de repente você não ia conseguir fazer. Sabe, assim, resolver coisas que tinham que ter sido resolvidas, acabar com coisas que tinham que ter sido acabadas, pôr um ponto final, ou começar outra. Não, eu vou pegar isso aqui e já vou fazer, né? Porque às vezes também isso, fica naquele... Tem um lado positivo desse dia? Eu acho que, eu não sei se é exatamente disso, mas a gente vai falando, que tem dois aspectos. Se você sai do atoleiro, da imobilidade, como é aquela terra que vai engolindo a gente? Movediça, da areia movediça. movediça. Da lama mesmo, né? Para Tá tomar um grudado. impulso e criar, produzir, legal. Agora, sair atirando igual metralhadora para todos os lados, corre um risco, sim, de atirar contra você, de fazer gol contra. Eu acho que aquele De ser momento injusta, em né? que você atira e que a bala ricocheteia em você. Eu tenho muito disso. Até tava outro dia, eu tô como síndico do prédio do escritório. Oh, meu E aí- Deus. Síndico não, na verdade subsíndico, só que o síndico não fica, então muitas vezes eu tô ali resolvendo um monte de Recado pro coisa. síndico já. Exatamente, pro síndico, pro construtor, pra todos eles. E eu acabei que eu me estourei, só que voou em todo mundo. E voou em geral. E aí as pessoas começaram a ficar meio receosas, assim. Só que, é o que eu falo, e pra eles foi meio tenso, porque eles tiveram que ouvir uma série de coisas que ninguém tava falando, e eu nesse dia coloquei tudo pra fora. Só que a partir daquele dia, Tudo melhorou. tudo melhorou. O prédio começou a funcionar. A partir daquele, não foi nenhum momento, foi eu acho que uma semana de fúria. Eu tava de saco tão cheio de tudo que tava acontecendo, só que a partir daquele momento começou tudo a rolar. Então, assim, eu acho que pra mim, pelo menos, óbvio que muitas vezes ficam aquelas mágoas, aqueles ressentimentos das pessoas que estavam ao redor, mas funciona bastante. Pra você não funciona? Pra mim, funciona. Às vezes é produtivo. Eu não costumo ficar uma semana. Eu fico 2, 3 dias no máximo. Mas né? é uma semana, mas com um assunto determinado. Agora Foco até que eu aquilo. tô, porque eu tô no inferno astral. Os meus também. dias de gerar, eles estão Vocês sendo três, mais... né, estão no inferno astral. Você tá? Eu falei outro dia pra não Maria, tá eu tô. Aí agora me deu assim, eu acho que tá chegando perto, eu tô numa coisa... Mas o meu inferno astral eu fico triste, eu fico mais morninho, assim. Eu também fico mais morna, eu fico mais tristinha mesmo. Você fica? Eu tinha pensado nisso, engraçado. Eu Você tá pensaria. também? Não, acho que não. Talvez Não, tenha acho que não. passado, depois que eu Não, comecei a ela tomar tá o no meu inferno patinho. astral, mas pode ser que não esteja surtindo esse Sentindo. efeito né? É. Negativo nela. Outro dia a Mari falou pra mim, mas é porque você tá no inferno astral. Eu não tenho isso, mas eu tô super bem. O que é isso? Tô ótima. Irritada. E aí, é produtivo pra você, Cris? Eu acho que assim, pra mim, às vezes, surte tem os dois lados, né? Tem o negativo, porque às vezes eu acabo falando coisas
que vão magoar as pessoas, mas eu tenho um lado positivo que eu sei reconhecer e pedir desculpas Eu também quando eu reconheço. percebo que Eu eu também, eu ultrapassei também, eu alguns também. limites. Mas o que eu acho positivo desse dia de fúria, de Jiraya, é que às vezes você fala coisas que você não teria coragem de falar. E por esse motivo você resolve algumas situações. muito. Hoje eu digo que dá um dia de Jiraya porque eu aceito muitas coisas de algumas pessoas. E aí hoje ultrapassaram um pouco o meu limite. E eu acabei falando coisas que de repente, se eu tivesse falado antes, o que aconteceu não teria acontecido, entendeu? E acho que foi necessário para pontuar algumas coisas importantes. Então, eu acho que isso que é legal desses momentos de fúria, porque você resolve algumas questões que estavam emperradas, né? Acho que todo momento que você tá assim, virado no Jiraya, que você tá nesse dia de fúria, você acaba resolvendo sim. Pode ser que você não resolva da melhor maneira. Né? De uma maneira torta, né? É fato, você pode resolver isso de uma maneira torta, de uma maneira que você vai acabar ferindo o sentimento de alguém, magoando, chateando, mas eu acho que se aquela pessoa também. E também, não sei, a gente acaba convivendo com gente mais assim, até porque você geralmente estoura com pessoas que você tá muito perto. Essas pessoas, elas entendem. Eu costumo ter gente que entende. Quem não entende aquele momento são pessoas que ou não me conhecem ou realmente estão fazendo a coisa da maneira mais errada possível. Eu acho que isso se estende muitas vezes a funcionários, parceiros de trabalho, porque que você quer de alguma maneira que as coisas se resolvam, você tenta de outras maneiras, só que não consegue, não vai, não roda. E aí quando você se vira realmente no Jiraya e você fala tudo que tem que falar, é porque você chegou no seu limite. Às vezes até aquela situação te levou a... E às vezes não é nem estourar. Você só tá eu, na verdade, agora vocês estão falando, eu consegui entrar no tema. Aí De você manhã percebeu que cedo, a tem que gente tirar- demora um pouco para... É cedíssimo. Eu acho que eu estou numa fase, eu não sei se tem a ver com maturidade, não vou colocar, que eu estou optando pelo silêncio. Se preocupa se eu estou quieta. Mas eu Se sempre preocupe fui com o assim. meu silêncio, não com o meu discurso. Por outro lado, Michael, só fechando, eu tenho uma facilidade, eu trabalhei isso a vida toda, eu sonho muito. E muitas vezes o meu dia de fúria acontece no sonho. E por incrível que pareça, eu acordo resolvida. Eu posso não ter resolvido a situação do outro, mas dentro de mim está resolvido. O professor Dério fala que a gente resolve as coisas, pode Eu resolvo. realmente Engraçado, você tá resolver as falando coisas isso, dos sonhos. acontece muito comigo isso também, sabia? Nunca tinha percebido esses sonhos dessa forma, mas agora que você está falando, realmente, eu já resolvi algumas situações Você, no minhas. sonho não tem limite, você bota. Que você se sente assim, pronto, fiz Ali- aquilo que tinha que fazer, Pra mim é o né? contrário. O sonho pode determinar o meu dia. Se eu sonhar alguma coisa, se for um sonho conturbado, que me deixou irritada, acaba meu dia. O dia eu fico insuportável. Não faz muito tempo, eu não sei se eu comentei com vocês, mas não acredito, eu decidi uma situação na minha vida Você falou, depois que eu tive um sonho. Aí as pessoas falam, mas só porque você sonhou isso, você afastou essa pessoa da sua família? Não. O sonho me revelou coisas que eu não enxergava ou estava fazendo corpo mole. Quando eu sonhei, Ficou claro pra você, ficou muito né? claro. Eu acordei e falei, eu não quero mais isso. a gente tapa os olhos, né? Na verdade, acordada. Acordada, A exatamente. gente não O quer sonho enxergar. desvenda. O sonho, você tá ali livre disso. Por isso, outro dia eu fiz um programa até com o professor Dério. Porque essa coisa de interpretações, para mim é meio bobagem falar sobre isso. O que tem que ser feito é você ter tranquilidade para que no seu sonho ele te sirva de algo positivo, né, para sua vida. Realmente, e eu quis conversar com ele por conta daquele nosso bate-papo sobre o sono, né, da qualidade ruim ou não do sono. Porque atrapalha no sonho também. O sonho é uma coisa que faz parte do nosso mecanismo. Não, até quando você chega no sono REM, que é quando você consegue realmente o descanso total, etc. E isso não tem só... Não é medicação, não é nada. É realmente o ponto que você consegue alcançar
esse sono, chegar nesse estágio do sono, que é quando você sonha e que é quando você vai resolver seus problemas do restante do dia. Eu tenho muito isso, assim, eu tenho um sono muito conturbado muitas vezes. Se eu vou dormir muito atormentado, muito ansioso, eu não chego nesse sono REM e o meu dia seguinte é cansativo. Eu já acordo cansado. Eu posso dormir até 1h da tarde, até porque também o sono ele entrega a sua vontade de se esconder do mundo, né? Se eu acordo com um problema. Agora, você lembra de algum dia de girar, algum dia de fúria que você... Eu já quebrei pratos. Já? Mas você sabe que eu sempre tive Quando eu vontade de tinha fazer filhos isso. adolescentes, um dia eu peguei uma pilha de prato. Mas você no lembra a chão. situação que aconteceu? Não me lembro. Alguma Aí desobediência. você pegou tudo de uma vez. Agora eu quero saber, você pegou tudo de uma vez, jogou, Peguei você uma foi pilha de jogando prato um de dia uma cada vez. Peguei uma pilha uma vez, isso muitos anos. pilha Eu tinha, mas antes eu olhei bem, eu quero esses pratos, eu não quero mais. Taurina, coisa me lembro, programada. isso eu me lembro, A a cena Taurina. está muito viva. Tão antigamente, lembra que tinha uns pratos importados azuis, marrons, verdes? sim. Também não quebrava com facilidade. Não, aquela é difícil. Eu peguei a pilha e joguei. Nossa, você quebrou o prato de Duralex? O dia de giraia dela era Foi muito poderoso. Passou anos tentando quebrar Tentando quebrar. os Duralex e não conseguiu. E a sensação depois? Foi de alívio, depois choro, né? Foi alguma E coisa eles? de adolescente, desobediência, teimosia. Já chegou ao seu limite, né, Márcia? Mas na verdade, eu também sou meio maluquinha. Quando eu faço a cena, eu não sei se ela é tão espontânea ou verdadeira. Eu acho que também é para chocar, para causar. Né? Atingir o objetivo. Aí o silêncio acontece, exatamente. Você estava falando do silêncio, que até aí depois eu me perdi. Eu falava isso pra minha equipe antiga. Eu falava, se preocupa quando eu parar de chamar teu nome. Enquanto eu te chamar com muita frequência, esteja feliz. Quando eu parar de chamar o teu nome, se desnecessário. preocupe, porque você se tornou Você passou a ser inútil, dentro do contexto. É que nem no balé, quando dá aula. Quando a gente corrige Exige muito muito, de uma né? pessoa, é porque ela é boa. É. Quando tem umas que não adianta eu exigir, então eu nem E olho. outra coisa de nem olho tempo, não, né? não olho, mas É, não é uma não coisa que eu vou perde seu exigir, tempo. né? Quando você falou do tema, eu não lembrei. O seriado A Grande Família, que está terminando, teve uma pena, cena inclusive, assim, semana passada, teve. Ela de fúria? de fúria, quando ela se deu conta de que aquele papel de mãe, dona de casa, o melhor bifinho, o melhor arrozinho, não estava satisfazendo. Acho que ela jogou pratos também, se eu não me engano. É porque eu acho que é o momento que você joga os pratos, que você joga tudo. A gente vinha falando isso agora, até antes de começar a gravação. Que aquela vontade de jogar tudo pro alto, na verdade, né? A maneira de você extravasar. Então, acho que quando você pega alguma coisa e você quebra... os gregos fazem isso, né? Mas num outro sentido. Mas, Michael, muito importante você dizer isso, porque eu também comentei isso com você. Mas as pessoas encaram, a maioria das vezes, como o térmico. Não quero mais, me encheu, estou indo embora. Pego a mala e a cuia e vou me embora. Pelo contrário, esse momento que está finalizando, dando espaço para começar um outro, ele foi muito importante para dar início no outro. E a ideia é assim, não gosto mais daqui, estou indo embora para Passárgada. Mas quando chegar lá, eu esqueço daqui. Não vou você esquecer. leva Você você só leva vai junto, para lá porque você esteve aqui. É muito importante. Eu foram um casamento ruim, foram 5 muitas anos. vezes Você acha carrega que- com você porque faz parte da sua Faz história, parte. né? E é isso que te deu o start da mudança. E não tem muito essa coisa de você querer ir pra depois ter vontade de voltar? E daí? Muitas vezes. Será que... Não, então, mas será E que daí? não tem esse É o mecanismo? experimento, é a experiência, é a busca. Quem disse que a busca tem que ser objetiva e certeira? Gente, tem atalho, tem obstáculo, tem caminho interrompido, volta atrás. Desde o tempo que eu sou criança, as nossas avós, a gente ouvia que tem que dar 2 passos atrás para dar um para frente, Sim, às vezes. Até pé na bunda e empurra pra frente, né? O fundo do poço E impulsiona às para vezes, cima. aquilo que você acha que é ruim para você nesse momento, lá na frente você vai observar que foi necessário até para sua evolução, para o seu crescimento, e aí o seu retorno para aquilo é um resgate, né? Exatamente. De algo que você começa a enxergar de uma outra forma, Uma né? outra forma. Nossa,
eu converso com eles, eu acho que, nossa, estão todos bem resolvidos, assim, Ah, esse assunto, não, né? isso é muito importante. Eu acho que esse tipo de reflexão é importante que a gente tenha. É. E não necessariamente a gente faz isso no dia a dia. Sim. Porque não somos robôs. Uhum. Lemos, nos programamos. Não, nós temos no meio disso as emoções. E não são 4 nem 10 emoções. Existem centenas de emoções que vão entrando no caminho e às vezes fazem com que a gente tenha atitudes que talvez não sejam tão produtivas. Não, a gente Mas vinha tudo falando tem que isso. ser acolhido, mesmo o meu momento de raiva. Uma emoção que não se fala é inveja. A inveja branca. Que inveja branca? Inveja é Inveja. inveja. ponto. Inveja. Não, E mas se eu tem a tenho inveja inveja? nociva, aquela que destrói, que tem intenção Mas de destrói destruir, quem, né? Cris? Eu Destrói acho o que invejoso. destrói o invejoso, É. então. Por isso que eu tô falando, é a inveja ruim, É. aquela que destrói quem tem o sentimento. Porque quando a gente fala de inveja positiva, é assim, puxa, que legal, eu adoro, acho que o cabelo da Renata é maravilhoso, ai, que inveja, queria ter um cabelo igual ao dela. Não é algo que vai ser nocivo pra mim, nem pra Renata. Agora aquela inveja que Tem destrói... admiração, né? Eu admiro o cabelo. Eu acho que quando é inveja, quando você consegue substituir O amor, o desejo admiro, é inveja. eu admiro, né? Não é inveja. O amor é... Então, é o próximo bloco. Só mais uma Próximo coisa, bloco. posso? 2 Pode. minutos. Junto com a inveja, eu coloco nesse comentário Nesse seu pacote. o ciúme. Sim, O ciúme só é ruim pro Sim. ciumento. claro, É. Então, no próximo bloco, a gente vai falar disso. Ai, meu Deus, vamos fechar a porta. A gente volta. Estamos num café da manhã delicioso. Michael Montemor vai parar de mexer no celular. Pessoa viciada. Com os meus queridos de sexta-feira. Eu tenho que parar de falar esse negócio de bate-papo de sexta-feira, de sexta, que todo mundo, eu acho que todo mundo sabe e acaba dando confusão. Né, Marcelinho? Tadinho. Enfim, conversamos hoje sobre dias de fúria. Se nos dias de fúria nós deixamos eles, de repente, proveitoso por poder solucionar coisas. E nesse bate-papo do dia de fúria surgiu alguns itens aí da nossa natureza psíquica, que é inveja E ciúme. e ciúmes, né? Aí vamos falar Paulina, todos você vai mais querer baixos. Eu não café? quero cafezinho, Quero, pode passar o cafezinho para Márcia. Eu acho o seguinte, eu coloquei porque aqui nós não precisamos ter tema, a coisa vai alinhavando, Mesmo né? porque quando a gente fala desse dia de fúria, a gente mexe com coisas que você não quer mexer às vezes, né? Você quer Mas aí tapar que o tá, sol. Renata. E esses dois ciúmes e inveja são coisas que a gente não quer perceber, né? Pois é, e percebendo, você entende, você negocia, Digere melhor. você conversa com essa emoção. E eu disse especificamente do ciúme e da inveja, porque são dois sentimentos, ou emoções, como queira, dependendo da ótica, que fazem muito mais mal para quem os sente do que para o alvo, porque tanto ciúme como inveja tem um alvo. Sim. Ah, então eu tenho medo de ser vítima da sua inveja. Não tem que ter medo, porque são duas situações que fazem mal para quem sente. Sim. Mas você sabe que quando eu comecei com a revista, lá há quase 10 anos, um dos maiores receios, um dos maiores medos do meu pai era justamente de eu não conseguir... quando ele viu que a coisa estava indo, ele começou a ter muito medo de eu não conseguir conviver com o fato de estar rodeado por tanta gente, assim, que tem muitas coisas. Que tem... Muitos sentimentos, Não, né? não sentimento de ter posses. E de eu, Financeiramente, exatamente, né? e de eu não saber conviver com aquilo, Se perder aquele um pouco. medo de se perder. E aí eu lembro que eu nunca tive nenhum problema com isso, e eu um dia numa conversa falei, pai, não tem como eu ter inveja. Mesmo porque vocês veem que é uma pessoa que não tem nenhuma preocupação com... Nada. Eu falei, não tem como eu ter inveja de alguma coisa que eu não consigo nem almejar. Então, assim, não tem como eu ter inveja da Cris, vai. Ah, a Cris tem helicóptero. Eu não tenho como ter... Você nunca me levou pra passear. Não tem como eu invejar o helicóptero dela se eu ainda tô no momento de que eu quero trocar de carro, sabe assim? Ah, mas não é todo Aquilo Eu mundo não, que pensa. mas eu
Então, assim, eu não consigo. Mas, por Eu outro tive uma lado, também adolescência. tem que ter o foco lá. Não, eu tive uma adolescência, eu seu acho desejo, que gerou que muito mobiliza. trauma pro meu pai, acho que por conta, assim, de querer muito e marcas, não sei o quê. Só que dos meus agora ele 19, melhorou. Agora ele é uma Agora pessoa eu nem ligo. desapegada. Agora eu nem ligo. Agora nem liga mais pra Mas isso. passou mesmo. Eu não consigo, tipo, ter inveja. Tudo isso é da sua adolescência, que você guardou, né? Exatamente. Na verdade, ele está lá ainda, entendeu? Ainda Naquela vivo essa fase. fase da adolescência. Não, mas é verdade, eu não consigo ter inveja de alguma coisa Que tá longe. que não é que não tá longe, que não faz parte dos meus anseios. Então, assim, você até a falou. gente já conversou disso. Os meus anseios hoje, eles incluem muito mais qualidade de vida, viver momentos inesquecíveis e não necessariamente Mas momentos quando regados fala de a inveja, luxo. isso tá ligado a consumo, mas às vezes não é Eu isso, nem né? falei de consumo, É a vida do exatamente. outro, às vezes. Mas É, eu não mas- consigo invejar a vida do outro se eu não desejo ter aquela vida mesmo. Mas eu posso lhe falar uma coisa? Isso que a Márcia falou, eu entendo da mesma forma que a inveja faz mal para o invejoso e não para o invejado. Mas eu acredito que vocês já presenciaram algumas situações, alguns casos em que a inveja, não que a inveja que tenha tornado a vida do outro um fracasso, né? Mas que passou assim, tal pessoa é um casal perfeito, com muito dinheiro, filhos maravilhosos, e tá tudo fluindo perfeitamente. De repente, aquela família passa a ser um alvo de muitos comentários. Ai, como são perfeitos, como são lindos. De repente, aquilo acaba. Você fala, será que... Mas, Cris, Óbvio que não acabou, foi porque era tão lógico, perfeito e nada que não que é era muito verdadeiro. perfeito não é verdadeiro. Sim, mas aí o que passa, as pessoas até comentam, puxa, você vê, olha, pra que se expuseram tanto? Pra que no final a inveja acabou destruindo, as pessoas acabam enxergando como o que gerou o fim daquela Mas sabe situação que- linda, Foi o maravilhosa, olho gordo. Foi o alvo, eles Mas se tornaram sabe alvo da o que inveja de que eu muitos, acho? Mas né? eles se perderam na inveja. Sim, claro. Isso é bíblico, é salomônico. É vaidade das vaidades. Quanto mais eu me sinto invejado, mais insensado eu sou Sim. para crescer. E às vezes eu cresço sem base, né? sem estofo. Mas seguindo assim, esse critério, na minha visão, muitas vezes as pessoas começam a querer mostrar essa família perfeita, esse excesso de união, ou mostrar qualquer outro tipo de característica, mas seguindo essa coisa da família, justamente porque a família já não vai bem. Então há uma necessidade de você querer mostrar que tá tudo Exatamente. maravilhoso, quando na verdade o negócio, a base já correu, tá esperando pra Não, mas cair. Família isso- de caras, né? Família de caras. Então, mas foi justamente isso que eu falei. Normalmente, obviamente... Antes era a família Doriana. É verdade. Mas obviamente que aquilo não entrou em falência por conta da inveja. Mas as pessoas enxergam como... porque é mais Olha, na prático. realidade, se expuseram tanto, foram tão alvo de inveja... que no final a situação Ai, acabou. muito olho gordo, foi muito olho gordo. Porque tem muitas pessoas que enxergam assim, elas não conseguem enxergar que o problema já estava Já dentro. era fragilizado, né? Já era né? fragilizado. E no Que aquilo subtexto- aconteceu porque elas foram foram alvo de muita inveja. Então, por esse motivo é que toda a situação negativa se instalou, né? E no subtexto tá escrito bem feito. Sim. Eu tava, a gente aqui falando, eu tô lembrando de uma família especificamente, que várias amigas estavam falando, ai nossa, eu não suporto a fulana, ela me irrita. Aquela famíliazinha perfeita, todo mundo era bonita, o marido é bonito, os filhos são lindos. Fernanda eles- Lima e Rodrigo Hilbert. Eles estão sempre felizes, todas as fotos, eles não têm briga, e ela todos os dias agradece a Deus pela família que ela tem. Ai, tomara que eles se separem. Tem muita gente, infelizmente, que tem esse Eu sentimento. fiquei em choque. E o pior é que Pelo menos ela falou, né? Não, e o pior é que era o sentimento da mesa inteira. Todo mundo falando da fulana, que enjoativo, mas com uma raiva da felicidade daquela família, eu gargalhava. Porque aí depois eu entrei E aí, até quando no Face acontece pra a olhar. separação, as pessoas falam, olha lá, Nossa, foi né? inveja, foi Não, tanta mas energia essa aí, se acontecer negativa que alguma acabou. coisa, se acontecer alguma coisa, eu vou falar, ah, graças a Deus, pelo menos agora ela muda o enredo do Facebook dela. Mas, olha, eu achei cômico se não fosse trágico. Eu sempre tive inveja daquela mãe dona de casa que fazia Faz o melhor tudo. arrozinho, Bolo. bolinho de chocolate para inesquecível. Olha lá, tudo feito por mim. sei. Sabe, que finalizava uma faxina com perfuminho e vasinho.
Mas olha que inveja vazia. Hoje, eu volto a dizer, eu não sei se é maturidade, ou porque tem gente com 20 anos, com 30 tão maduro quanto, ou de experiência. Você conseguiu aprender as lições que a vida foi dando. Sim. O meu vestibular, na época que eu fiz vestibular, era bem diferente. E era difícil pra caramba, lembra? Agora não era só corrigir. Na sua época não tinha a pensadora contemporânea Não Valesca tinha, Popozuda, não era tinha. FUVEST. Passei em segundo lugar na faculdade, nunca contei isso pra vocês. Para entrar, mas o tema da minha redação, e foi um tema que eu deitei e rolei, era sobre velhice, o envelhecer. E naquela semana do vestibular tinha saído numa revista, talvez a Veja, aquelas crianças da Etiópia desnutridas, que eram só pele e osso, e eram velhinhos na imagem. E eu me lembro que eu usei aquela imagem para fazer a minha redação. Então, maturidade, velhice, experiência, independe de idade, era isso que eu queria dizer. Depende de você aprender as lições e enxergar o que está atrás daquilo que você vê. O Michael é jovem, gosta de moda, de marca, tem mais é que usar, porque ele está satisfazendo um gosto. Mas ele também enxerga o que está atrás daquilo. Sim. Até onde... Hoje eu não compro roupa de empresas que eu sei que usam mão de obra infantil. Com 10 anos atrás eu fazia isso? Não. Você não se Hoje preocupava, eu sei. Não tinha acesso Hoje eu também à sei. informação, Isso mudava né? a sua vida. Exatamente. Qual valor você dava? Não, eu acho que o problema não é você desejar ter. Eu acho Não, que... mas por que você trabalha e você tem acesso, né? Eu acho que o grande porém é quando a sua vida fica só baseada Só em nisso. função Que é o que eu disso, falo. né? Eu não fiquei menos, eu não me tornei menos vaidoso dos 18, dos 19 para os 29. Não fiquei menos vaidoso, não gostei menos. Pelo contrário, comecei a gostar cada vez mais e de coisas cada vez mais caras. Só que a necessidade delas na minha vida e o quanto aquilo realmente muda a minha vida é que transformou, mudou. né? Eu hoje não vou mais me submeter a coisas que eu me submeti de aborrecimento mesmo, de estresse para ter aquilo. Então assim, eu lembro quando eu comecei a ter acesso a dinheiro dinheiro mesmo, não dinheiro, enfim. E eu me afundei Não em era gastar em tanta besteira, em tanta porcaria. E aí eu lembro que um momento da terapia, assim, que realmente dá aquele estalo, que ela falou assim, o que você realmente quer? Você, pelo que você pontua, você tá mais buscando uma calma, uma tranquilidade. Você não acha que não era você ponderar esse momento em que o prazer dos 3 segundos da compra estão sobrepondo os teus momentos de tranquilidade e calma que você tem quando você não tá pensando que tem que pagar, que tem que correr atrás, que tem que dinheiro, né? Não era você ponderar isso? Então, assim, a partir daquele momento, eu comecei realmente a ponderar, tipo, tudo bem, eu quero essa jaqueta, custa 3 mil reais. Mas qual vai ser o estresse que isso vai me gerar? Pra eu ter... Então, não, eu não quero. Eu acho que essa coisa dos ciúmes, da inveja, se a sua vida tiver incrível, se ela estiver bem, se você estiver satisfeito, eu acho que diminui tudo isso. Sim. Diminui essa vontade Mas não de existe querer. vida incrível, Não, mas Renata, vai estar sempre faltando alguma mas coisa. assim, se você estiver satisfeito com a sua vida, né? Se você estiver ali, é o que a gente estava conversando antes. As coisas Às vezes estiverem você em quer almejar, sintonia, às vezes as pessoas funcionando. querem viajar, ir para o mundo, ser o doutor em várias coisas e desbravar tanta coisa. Trazer e títulos, né? trazer títulos e funções e se desprendeu da família, porque não tem. Não existe. Se você vai para o mundo galgar alguma coisa, você tirou o elo, né? A ligação sempre vai existir, mas a convivência não. Hoje- Né? Então você fica assim. Agora, se você estiver bem, se você estiver bem resolvido, acho que é mais difícil você ter esses outros sentimentos. É lógico que a gente tem, porque somos seres Hoje o humanos, mas não é uma coisa conceito que te consuma, de né? educação mudou muito nesse sentido. A educação saudável, a construtiva, não é o pico da inteligência e do conhecimento. É o experimental, é o afetivo. Outro dia eu estava ouvindo na Globo News um debate de educadores muito interessante, porque eu achava que isso podia ser coisa minha, de cabeça de avó, de psicóloga, e eles ratificaram. Eu fiquei muito feliz de vê-los falando disso, muito mais porque estava ratificando alguma coisa que eu acreditava.
Sabe, eu vejo tantas mãezinhas sofrendo porque o filho não teve nota, não teve média, mas foi o que o filho conseguiu alcançar. Ele deu o Se melhor, não, ele deu o melhor exatamente. dele, né? Faça o Se melhor. não às atingiu, vamos repetir isso. Eu acho que às vezes assim, às vezes não chegou no melhor, mas por que não chegou no melhor? Acho que os questionamentos... Mas o que Não, na Melhor realidade, também, assim, não é que né? não chegou no melhor. Ele deu o melhor que ele podia dar. limite Eu acho de que o importante aprendizagem. é isso, você saber que você fez o seu melhor. Olha, né? Às vezes o seu melhor é uma média 5, não é uma média 10. Uma coisa que sempre né? eu questionei e ficava me cobrando, porque eu ficava vendo outras mães cobrando dos filhos nota. É porque só não pode, é mais que 8, porque 8 é Na o minha limite, casa não sei é o quê. inadmissível, Minha casa não sei o quê. E eu filho que nunca tire fiz isso, menos. ou cobrando lição, ou vendo trabalho, eu nunca fiz isso. Meu pai também nunca Aí eu achava, eu falei, gente, eu sou sou uma mãe relapsa. Mas na verdade eu confiava tanto neles. Pra que eu vou ficar lembrando eles que tem prova, ou que tem lição? Não, ele é a Não, eu responsabilidade acho que você tem que fazer deles. seu papel de orientar, Lógico. né? Você supervisionar, sabe o que tá acontecendo, mas eles eu acho têm que a se você responsabilidade. exigir algo que às vezes para aquela pessoa é impossível atingir, mas que aquilo que ela está conseguindo trazer é o melhor que ela pode fazer. Eu acho que é isso questão é de o confiança. Eu importante, confiava né? tanto É o neles que eu limite. não precisava cobrar. E outra Confio em coisa, você. outro dia eu estava numa conversa com algumas pessoas e eu questionei justamente isso. Quem disse que aquele que só tira 9 e só tira 10 vai ser o mais bem sucedido? O Einstein não foi E o o melhor que é ser aluno da bem-sucedido? escola. Lógico. O que é ser Não, porque tem bem-sucedido, gente né? que prioriza. Às vezes eu vejo algumas mães que colocam em rede social. Meu filho maravilhoso, passou com médias não sei quanto na escola. Ai, parabéns. Gente, isso não é uma coisa que você expõe numa vitrine de uma rede precisa. social. É desnecessário. Você está valorizando algo que não é para se valorizar dessa forma. Que bom que ele foi uma pessoa que conseguiu ter a capacidade de tirar notas fantásticas que correspondeu à expectativa dos pais. Mas isso não o torna melhor que os demais. Você sabe que uma época, no mesmo tema, saindo de escola, meu filho era pequeno, meu filho tem 40 anos, eu fui buscá-lo, talvez 10, 12 anos, e veio um amiguinho chorando que tinha sido assaltado. Nem se usava naquela época assalto, né? Nem sei o que assaltava dos meninos, o que eles levavam para ser. Relógio, né? Talvez tênis, Tênis, acho. E o menino chorava muito. Eu falei, ai filho, ainda bem, eu te dou uma carona, que não aconteceu nada com você. Não, tio, o problema é quando eu chegar em casa, meu pai vai brigar porque eu não reagi e me deixei ser roubado. Não, nesse não. Meu pai nunca teve esse tipo de coisa. Não, nem falo do seu pai. É um pai que exige Além daquilo Mas que... ele não está exigindo para o filho, ele está exigindo louro para ele. Sim. Eu tenho um Olha, filho meu valente. filho, Não, então, é que tá. O meu pai nunca teve esse tipo de coisa. O meu pai sempre foi contra. Sempre. Qualquer tipo de reação, qualquer tipo de briga. Essas ponderações todas sempre foram muito claras dentro da minha casa. Assim como as metas eram estabelecidas pela instituição de ensino. A sua média é 5. Não quero abaixo de 5. Ponto. Se você vai ser o aluno 9, 10, 8, fica Eu ao acho seu que cargo. essas cobranças, elas depois elas refletem na nossa forma adulta nessa questão do bem-sucedido, que a gente já falou tantas vezes, Que né? tem O a que é ver com bem-sucedido? aquelas outras Sucesso, emoções, né? que são a inveja e o ciúme, na medida em que você quer crescer através do outro, Sim, através do filho, o E filho você como precisa continuidade. disso para se sentir superior às demais Exatamente. pessoas, Tem um né? outro porém, você faz pra quem? Porque quando você... Acho que a escola ela já vem pra mostrar o que vai ser a vida ali. Você vai estudar, você vai ser o aluno nota 8, nota 9, pra quem? Eu trago isso hoje pra minha realidade atual, dessa coisa de dietas, etc. Ontem mesmo eu tava cheguei numa doceria pra tomar um café. E uma pessoa que me conhece virou, falou, nossa, te encontrando aqui, você vai comer doce, não sei o quê. Eu falei, só tem doce aqui? Aí ela já... Eu falei, por acaso eu vim tomar um café. E se eu quiser comer doce, eu vou comer doce. Assim, o que eu quero pra minha vida. Mas nós estamos falando tudo isso porque nós já somos pessoas maduras, né? Que já estamos além de tudo isso, evoluídas. Com certeza não. Com certeza não. Essa reflexão. E aí, lógico que não, né? Na verdade, o nosso bate-papo é para isso. Na verdade, esse bate-papo mais me ajuda. Não sei como ajuda vocês, mas me ajuda muito Pra mim é o todos, né? A nossa terapia em grupo aqui. Muito bom, a gente É muito bom, né? Mas falando em maturidade, no próximo bloco nós vamos falar sobre romantismo.
Na maturidade, isso diminui, isso aumenta? Você dava importância Isso melhora. para isso antes ou não? Vamos conversar, vamos saber deles aqui. O que eles acham? No próximo bloco, romantismo. Hoje um bate-papo diferente, bem gostoso. A gente podia fazer mais vezes, né? Sim, mais muito bom. vezes. Cardápio pra Geleia todo de mundo. Cardápio diferente. Não, e você sabe que eu acho legal Bom. esse bate-papo que a gente está tendo hoje, porque a gente começou com um assunto, mas vai desenrolando É de uma sempre Vai se forma. emendando. Mas hoje, especialmente, né? Especialmente, Porque a né? gente transitou por vários assuntos aí, né? Que E aí a gente acaba... A mesa dá chance. Eu acho que a mesa tem essa coisa, tem. né? Por isso Esse que eu, poder. eu gosto mais. Vamos fazer um dia de Sim, vinho. Fazer um dia de vinho. Bom, mas nós percorremos por vários assuntos e a gente termina no romantismo. Por que eu quero saber de vocês? Se a maturidade, vocês como pessoas maduras, bem resolvidas, evoluídas, se mudou isso, se o romantismo ele foi diminuindo por coisas da vida, de decepções ou de realidades, e ele foi detonando um pouquinho isso, ou se ele aumentou. Porque eu vejo, na minha adolescência, na minha juventude, eu achava tudo bobeira. Ai, que bobeira isso, ai, que bobeira. Tudo eu achava... Hoje eu sou tão guti-guti, assim, para umas coisas, sabe? Assim, hoje eu quero que a pessoa seja romântica, eu gosto do romantismo, eu sinto... imagina ganhar flores antigamente. Imagina que trabalho, flor. Eu não vivo sem flor, eu vou ao caminho, vou ali na floricultura, pego... Hoje, receber flores para mim é uma delicadeza, receber uma frase, alguém colocou... Hoje eu sou muito mais romântica, vocês... E eu, com o passar do tempo, eu fui cansando. Foi cansando? Fui cansando. Mas é assim, foi o que eu falei, acho que de repente, por conta de uma experiência, a minha paciência ela se exauriu pra esse tipo de coisa. Porque você teve uma dor, aí teve um caso, né? Eu acho que isso vai ser Foi solucionado. determinante. Eu estou procurando essa solução, de fato. Eu não quero continuar essa coisa de não acreditar Essa em defesa. essa defesa eterna. Eu acho que isso tem que passar. Mas eu estou encarando realmente como uma fase. Só que eu me vejo muito mais sem paciência para alguns nhenhenhens, assim, do que há tempos atrás, que eu gostava, que eu fazia e que eu esperava que fizessem. E você? eu vou desconstruir um pouco isso do Michael, não é verdade. Sabe por quê? Outro dia nós estávamos Porque saindo ele do é programa, guti-guti. nós estávamos saindo do programa. Ele veio conversar. Tudo é voltado contra nós, perto da... Você esquece quem é quem? Advogada. Cris Fatala. Por que E aí ela é minha ele veio advogada? conversar Quer comigo e falar, Cris, o que você acha se eu fizer tal coisa? Você vê como não é verdade. Ele estava pensando em ter uma pode atitude bem Eu romântica. porque tive, ele foi achou... uma legal. Eu ainda falei, eu acho que você Já tem tá melhorando mais a que fazer isso Mas mesmo. é que eu tô falando, eu acho que eu tenho feito um exercício, mas eu tenho feito um exercício. Porque Tô assim, brincando com você, viu? Não, Mas eu mas é quis mostrar verdade. que você tá Ela só tentando quis- se... quis se mostrar chama o lado carapuça advogada de- dela, que nada de passa mal, mas na despercebida. realidade você tem esse lado, não, assim, a gente pode até falar. sensível. O que foi? Eu falei pra Cris, eu falei, Cris, eu tô pensando em ir sair da gravação e ir pra São Paulo fazer uma surpresa pra essa pessoa. Tava trabalhando lá no shopping e chegar de repente, tipo, Ai, que delícia. vim tomar um café, tava sem fazer nada, não sei o quê. E foi o máximo, realmente, eu fiz, foi super legal. E aí passou. Aí ontem eu já tava irritado, porque a pessoa veio a Santos pra encontrar com a família e etc, não sei o quê, E não te procurou. e não me procurou. Nossa, eu fiquei Ah, louco. ficaria Mas também. ontem era dia das mães, ponto. O foco era a mãe. Não, mas o problema não era esse. Mas é o problema noite. É que subiu pra encontrar com um amigo. Eu ia ficar com raiva. fiquei Eu também virado. concordo com você. Só que aí depois eu mostro pra vocês a sequência de mensagens. Não que aquela. aconteceu. A foto não foi aquela que eu vi. Não. Essas fotos não. Uma sequência de mensagens assim, que aí não é que me dobrou. Tanto que eu mandei na mensagem. Mas é falei, legal. continuo isso. com raiva, Justificou. mas ficamos até 3 da É manhã uma conversando por atenção, é Skype. gostoso. Aí sim. Você, Cris. Eu acho o seguinte, eu já discordo de você. Acho que quando você é jovem, você dá importância para muitas coisas. Você acha que o namoradinho tem que fazer declarações de amor. Quando você vai acho amadurecendo, agora. Tem que fazer você vai agora. percebendo
que o importante são as atitudes, as pequenas Também, atitudes do dia a dia, não lógico, aqueles arroubos de Lógico. romantismo que às vezes não são verdadeiros. O que a Márcia acabou de falar aqui em off Mas para o nós, recorte do que a escrito. pessoa É. que mostra muito, às vezes quer fazer muito, às vezes Não, eu quer também acho suprir. isso. Também, Então, mas eu acho acho que o interessante romantismo essas é no pequenas dia, atitudes, mas é no dia a dia né? que eu acho. mas Acho que não Um precisa ser telefonema, pra espetaculoso. saber como você está, É, como está seu lógico. dia. Uma mensagem. Eu acho que isso é Eu também que acho. você vai amadurecer, Lembrei de vai você, percebendo trouxe isso. que né? essas pequenas coisas é que são importantes, Também né? acho. Como você está? Ai, meu Deus. Semana passada eu escrevi um texto. Eu pensei, semana passada eu estava assim, Não, hoje não, eu escrevi um texto que saiu do Boqueirão News, seguindo a cartilha. Porque eu acho que nós aprendemos tudo como a decoreba da cartilha e da tabuada. E a vida de cada um tem uma dinâmica diferente, até por conta daquilo que a gente já falou das emoções. A minha intensidade de ciúme é diferente da sua, a de inveja, de amor, a de dependência. Então, cada casal tem que construir o seu romantismo. E aí também já desconstrói aquele romantismo olho no olho dos contos de fada. E agora, falando especificamente do que você perguntou. Eu nem colocaria mais ou menos romantismo, eu colocaria mais racionalidade ou menos. Eu acho que eu fui me tornando racional. Na medida em que você vai conhecendo o mundo, conhecendo as pessoas, você vai criando limites para o devaneio, para a viagem, para o sonho. Hoje eu questiono isso. Eu me lembro que eu saía com a minha mãe, ou até com uma criança, aliás, eu escrevi isso no texto de Nova York, que eu fui com a minha neta. Por que a viagem foi boa? Porque Nova York? Não, eu nem gosto tanto de Nova York. Mas eu me permiti olhar através dos olhos dela, que estavam descobrindo coisas novas. Isso é o mais legal. Exatamente. Quando você leva alguém para isso é conhecer romantismo. Então, eu diria que foi uma semana em que eu fui extremamente romântica. Sim. Porque eu tirei todas as minhas roupas velhas e entrei na roupagem nova de uma adolescente. porque também quando falamos romantismo, não precisa ser homem e mulher. Exatamente. Né? Relacionamento. É o romantismo na de olhar, vida. de olhar pra vida. Olhar a né? paisagem. Como você vai enxergar aquela brincadeira? Hoje eu tô muito mais romântica, assim. Hoje eu dou muito mais valor a árvores, a plantas, as flores, a... Te perguntei da lua ontem, você não reparou. E eu reparei, porque eu parei, fiquei olhando a lua, ó, que linda. Não, eu tava de saída, fui pegar o carro, caramba, que lua. É um romantismo Parei com a pra vida, pensar né? na lua. Mas eu fiquei Talvez há um num tempo atrás. sofazinho com filhinhos, assim, assistindo coisas. Não queria nem sair dali. Não queria, eu acho que eu não quis nem mover. Fiquei assim, dormindo. Você sabe que ontem, por exemplo, teve um pôr do sol lindo. Mais um dia lindo, de outono. E eu passei o dia inteiro pensando, falei, poxa, eu não postei nada do Dia das Mães, né? Assim, Teve arco-íris ontem. não, eu não postei nada. Foto da minha mãe, mandei flores pra ela, passei o almoço com ela, passei o dia com ela. E tava me cobrando essa coisa de... Fiquei me cobrando, mas eu não posto, eu não escrevo. Porque quando eu falo as coisas de O postar, importante é o que a você maneira, tem eu com enquanto ela. jornalista, eu me obrigo a fazer algumas coisas. E uma delas é nessas datas fazer essas postagens, essas coisas pras pessoas. E eu fiquei me cobrando porque eu não tinha postado nada, mas eu falei, não quero postar foto da minha mãe. Eu não preciso expor aquilo, não queria. E eu vi no pôr do sol, até... Eu tava num momento que eu tava perto dos brinquedos da praia, não sei o quê. E aquilo pra mim representou beleza mais do dia. a beleza do dia do que colocar eu e a minha mãe. Sim. Porque a beleza do Dia das Mães não tava eu e a minha mãe. Aquilo é a beleza do nosso dia. Mas pros outros, as pessoas enxergarem a energia que tinha aquele dia. Que foi um dia lindo. E além de tudo ainda era Dia das Mães, sabe? Assim? Delicioso mesmo, delicioso. Como o nosso bate-papo, como a presença de vocês, como o nosso programa e como a Márcia falou desse desenrolar, né, das coisas. Esses bate-papos que a gente tem semanais com essas pessoas incríveis é justamente para fazer com que vocês em casa tenham esse exercício de se olhar, de pensar de cada reação nossa, né, do dia a dia. Eu acho que a gente está muito no piloto automático. Outro dia, o Chifre Júnior colocou uma crítica sobre o Fantástico, agora repaginou todo, né, todo tecnológico, todo cheio de coisa, todo cheio de... E tá na pior fase dele, ele tá perdendo de todas as emissoras, assim, de lavada.
Porque as pessoas não querem mais. A tecnologia já está no nosso dia o tempo inteiro, né? Então você não precisa. Na hora que você senta com a família, ou que você senta para relaxar na televisão, você quer o emocional, você quer o que te leve ou para lugares diferentes, ou para sensações diferentes, ou para reflexões. É lógico que é importante a informação. Eu acho que o jornalismo brasileiro cumpre essa função. Mas eu acho que precisa também Eu acho que a ter. gente precisa de veículos e de programas como o que nós fazemos, positivistas. Eu acho Mas sabe o que eu Acho que acho falta interessante? sem aquela visão boba, Não, mas uma deslumbrada. visão. Por que esses programas do TV fechado dão tão certo, fazem tanto sucesso, né? É. Aquela coisa do intimista, do Não cozinhar, precisa de uma coisa, da conversa em volta uma da produção mesa. absurda, né? Positivar é você pegar temas até que são realmente ridículos, de tão esdrúxulos, e você dar a visão individual, que no final, aquele resumo de informações da sua visão, da dela e da minha, elas vão de alguma maneira positivar aquele conteúdo, mostrar que tem alguma coisa Outro em dia eu me volta. peguei vidrada vendo a moça me ensinar a fazer ovo pochê no papel, não sei como, que põe na aguinha. E você fica ali, aquilo dá um quentinho no coração, dá um relaxamento. E é isso que a gente pretende aí, com tudo de bom, principalmente nesses nossos bate-papos, para passar para vocês. Espero que a gente esteja aí conseguindo há 9 anos fazer isso, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. E vocês, muito obrigada pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado.